pessoal, tudo bem? Professor Hélio aqui, trazendo um tema da geografia agora que é a globalização, tá? Trazer para vocês um resumo sobre os principais pontos aí sobre a globalização, aqueles que são mais comuns aí de cair no Enem. Vamos falar de blocos econômicos, vamos falar aí de elementos de capital especulativo, capital produtivo. Então, algumas características principais que nós observamos que são bem comuns aí de cair no Enem. Legal? Então, vamos para a aula. Bom, primeira coisa, nós estamos vivendo na fase atual da expansão do capitalismo, né? Nós já vimos as fases do capitalismo e agora nós trabalhamos com o conceito aí no final do século XX e início do século XXI. Primeira coisa, hoje o lugar é global, ou o lugar hoje ele é global. Isso faz uma menção principalmente à rede de transportes e de comunicação, tá? Que nós conseguimos saber essencialmente em tempo recorde, né? Rapidamente o que acontece em qualquer parte do mundo. Ela se modifica ao longo dos tempos com o comércio internacional, difusão dos meios de transporte. Então, a partir aí da difusão do meio de transporte aéreo e marítimo, principalmente, né, ligando aqui as diversas partes do mundo, os diversos continentes, ou, como diria-se antigamente, os diversos mundos, tá? Nós vivemos na fase do meio técnico científico informacional, é um termo cunhado pelo geógrafo Milton Santos, né? Onde ele faz uma referência ao meio da técnica, uso da técnica, do saber, do científico, difusão da ciência e informacional, evidentemente, da informação. Nós temos alguns elementos importantes para relembrar. Então, tecnologia da informação, que é o TI, certo? Transportes, como nós já falamos, rodoviário, aeroviário, né? O aéreo e marítimo, principalmente. Novos materiais, então aí entram questões como materiais relacionados à nanotecnologia e novos materiais que são utilizados aí como matéria-prima, né? Novos tipos de metais, enfim. Novas políticas econômicas, que está relacionado aí à relação dos países, tá? E ciência, muita utilização da ciência. Legal? Então aqui, resumindo a globalização, ela vai desconcentrar o processo produtivo, tá? É o que nós chamamos de fragmentação do processo produtivo, ou seja, o mesmo produto pode ser produzido em diversos países, ou seja, partes de um determinado produto podem ser produzidos em diversas partes do mundo. Podemos tomar como exemplo o smartphone, né? Onde tem diversas empresas que participam da construção essencialmente desse produto, né? Ou a aviação, onde diversas partes do avião são produzidas por empresas diferentes, né? Os motores por uma empresa específica, a fuselagem por outra e assim por diante. Ela concentra o capital sob o controle de grandes grupos econômicos. Então essa é uma característica aí. Grandes grupos econômicos concentram o capital, tá? E acabam monopolizando. Reduz a competitividade dos países que são subdesenvolvidos ou que têm baixo potencial financeiro, tá? Então é uma característica muito, muito comum. A globalização aí no final do século XX, início do século XXI, ela deixa muito claro que os países desenvolvidos, que são detentores aí de tecnologias, tá? Essencialmente buscam mão de obra nos países emergentes e nos países subdesenvolvidos. Então, não há uma competitividade de igual para igual, tá? São sempre esses países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, China e muitos outros, que acabam detendo o controle aí dessa competitividade, certo? Então, uma frase para a gente relembrar que não interessa a cor do gato desde que ele mate o rato. O que isso quer dizer? Está muito relacionado à produção de produtos na China, né? Principalmente aí por alguns elementos que a gente vai ver, as zonas econômicas especiais, né? O baixo custo aí de mão de obra, entre outros. Tá? Bom, nesse sentido, o que nós observamos sobre a China? Né? Tem um governo ditatorial com uma censura prévia, tá? Violação aí aos direitos humanos, tá? E aí você pensa, então os países vão essencialmente coibir esse tipo de atitude? Não, não há nenhuma restrição desses países aí desenvolvidos e as suas transnacionais à China nesse sentido, né? Por isso que nós colocamos a frase, não interessa a cor do gato, desde que ele mate o rato. O importante é que a China ofereça zonas econômicas especiais, ela ofereça mão de obra farta, uma grande jornada de trabalho e essencialmente aí atenda às necessidades dessas transnacionais, certo? Na sequência, nós vemos o seguinte, falando sobre China ainda, né? Ela facilita a instalação dessas transnacionais exatamente com essas zonas econômicas especiais, que são áreas específicas de produção no território chinês, que facilitam a produção para essas transnacionais, né? Outro elemento importante é a grande mão de obra, né? Nós sabemos aí que o país mais populoso do mundo, os salários eles acabam sendo muito baixos, né? E isso para aquela mão de obra essencialmente braçal e operacional, tá?
temos longas jornadas aí de trabalho para atender essa demanda internacional, uma legislação trabalhista que beneficia essencialmente o capital, né? Beneficia quem? Beneficia o empreendedor, beneficia o empreendedor, o empresário, e acaba prejudicando essencialmente os proletários, né, grande mão de obra, principalmente pelo item 5, onde nós temos aí proibição de greves, tá? Então, nesse sentido, nada deve interromper a produção, tá? Então, vale lembrar aqui de uma fala do geógrafo Milton Santos, que ele diz o seguinte: a globalização perversa, né, nada é mais importante do que o lucro, tá? Então, ressalta muito bem esse momento que nós estamos vivendo aqui, tá? Na sequência, temos os fluxos de capitais, entramos um pouquinho em economia, isso é bem importante, tá? Nós vamos dividir em dois tipos, os especulativos e os produtivos, tá? Começando aqui pelos especulativos, eles são chamados de hot money, né? Ou seja, dinheiro quente. Por quê, professor? Porque ele é um dinheiro que é aplicado em curto prazo e ele busca alto lucro. Nós dizemos que ele é um capital volátil, né? Ele se movimenta muito rápido no sistema financeiro. Ele é um dinheiro virtual, tem uma fluidez muito grande, né? Um baixo controle dos governos, tá? Isso abre mão aí para diversos problemas no mercado financeiro, tá? Patrimônios aí que são trilionários, tá? Um dinheiro relacionado a pessoas comuns, mas que acaba sendo aplicado principalmente por esses grandes empreendedores aí que dominam o mercado, tá? Eles estão sempre buscando o quê? Melhores taxas de juros e maior rentabilidade nas ações. O que acontece quando algum mercado se torna instável por problemas econômicos, escândalos políticos, até mesmo catástrofes naturais podem tornar o mercado instável. Eles retiram o dinheiro rapidamente, tá? Prejudicando seriamente a economia desse país, as empresas, e podendo provocar, inclusive, algumas crises que podem culminar até mesmo em desemprego e demissões em massa. Legal? Então esse aí é o capital especulativo, tá? Na sequência, os capitais produtivos. Esses são essencialmente, como o próprio nome diz, produtivos, produzem algo. Eles têm uma circulação lenta, mas têm investimento a longo prazo, tá? Eles são mais seguros, eles investem direto na produção, em bens ou de serviços. E geralmente são aplicados no território e possuem uma base física, uma fábrica, por exemplo, uma usina, uma rede de lojas. Então, você observa o investimento essencialmente desse capital, tá? Quais são os objetivos? Baixo custo de produção, baixo custo de transporte, proximidade com o mercado consumidor e facilidade de driblar as barreiras protecionistas. Então, ele é um capital que é aplicado essencialmente nas indústrias, nas empresas. Você observa esse capital, certo? Evidentemente, ele é muito mais seguro. Na sequência, chegamos aqui nos megablocos, mundo multipolar. Vamos relembrar rapidamente algumas datas importantes aqui, tá? Primeiro, final da Guerra Fria, certo? Que marca o final da Guerra Fria, né? Então começamos lá com a derrubada do Muro de Berlim em 1989, teremos uma aula específica para isso. Reunificação da Alemanha já em 1990 e extinção oficial aí da União Soviética em 1991, tá? Depois, né, após as repúblicas bálticas, a Estônia, Letônia e Lituânia, acabam aderindo aí à União Europeia e acabam desenvolvendo muito a sua economia, tá? Lembrando então, final da Guerra Fria é igual ao quê? Uma bipolaridade. A bipolaridade do que, professor? Estados Unidos e União Soviética, que dá lugar à multipolaridade mundial. O que seria isso? Nós não temos mais a disputa hegemônica entre Estados Unidos e União Soviética, mas temos os Estados Unidos ascendendo como grande potência econômica, política e militar, certo? E assim, multipolaridade, porque outras acabam se desenvolvendo também, como é o caso do que? As novas potências econômicas aqui, que nós temos o Japão, a Alemanha e China, que acabam disputando com os Estados Unidos aí uma fatia desse mercado internacional. Quem que vai ser o foco a partir daí? Bom, eles vão buscar desenvolver e buscar matéria-prima e mercado econômico nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes. Por isso que estreitou-se essa relação aí com países subdesenvolvidos e emergentes, como o caso do Brasil, né? Com a China, como o caso da China com a África, buscando principalmente recursos energéticos como petróleo, gás natural, tá? Bom, e aí chegamos nos megablocos e essa relação multipolar. Então aí, nesse sentido, caracteriza-se uma relação por meio de blocos econômicos, tá? Os países eles se organizam de acordo com as suas necessidades a fim de se desenvolver melhor economicamente. Então temos a União Europeia, o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul, e o que nós temos de características entre esses três? Eles procuram incentivar o comércio, buscar um conjunto de produtos manufaturados, menores custos para exportar para fora desses blocos, tá? Todos eles têm em comum isso, buscar se organizar melhor política e economicamente, tá?
conseguir produzir melhor em conjunto produtos que podem ser manufaturados com menor custo e buscar sempre a exportação. Tá? Nós teremos uma aula específica sobre blocos econômicos, que é extremamente importante trabalhar as características e diferenças de cada um deles, certo? E aí temos acordos comerciais, que são mais comuns hoje do que as alianças militares. Legal, pessoal. Então, seguinte. Legal, pessoal. Então é isso. Até a próxima. Bons estudos para vocês e um grande abraço.